Gênese no lar. Mais um evangelho no coração. Manhã de bênçãos, mais um instante bendito para o nosso coração. Agradecemos a presença de todos, rogando a espiritualidade que possa nos auxiliar em mais esse evento. Que estejamos todos unidos em torno da mensagem do Evangelho a nos libertar, a trazer os benefícios, os recursos, o alimento, a medicação que tanto necessitamos. Sê bendito, Senhor, sê conosco, espiritualidade. Muito obrigado a todos os nossos amigos, você que tem apoiado o nosso projeto. Amanhã de hoje, vamos comemorar, dia 1º de julho, mais um mês que se inicia nesse ano bendito que está sendo 2021. O nosso encontro é o de número 367, intitulado Orvalho do Amor. Vamos construir juntos? Bora lá. Bom, inicialmente, eu gostaria de trazer um versículo que será desdobrado mais à frente. Renovai-vos no Espírito. Paulo, Efésios 4, 23. Então vamos refletir sobre a renovação. Pois bem, nosso trabalho pelas manhãs, estudar com Kardec o Evangelho, à luz aqui do livro A Gênese. Olha que beleza. No capítulo 18, os tempos são chegados, no tópico Sinais dos Tempos. Frase inicial que temos pronunciado todas as manhãs. Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Geração da nova sociedade. Olha que beleza. Pois bem, hoje nós vamos trabalhar o item 19. Lembrando que no último encontro, naturalmente o 18º item, nós tivemos informações muito preciosas sobre os movimentos que caracterizam essas grandes mudanças que Allan Kardec vislumbrou, inclusive já constatando em nível prático mudanças que estavam acontecendo em França. Eu vou trazer aqui apenas uma nota de rodapé referente ao item 18, que não foi lida ontem, conforme a versão do livro A Gênese que temos utilizado, que é da editora FEAL. Então, quando Kardec fala assim, os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a se olhar como membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade das transações comerciais, suprimem as barreiras que os separavam. De todas as partes do mundo, reúnem-se em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Anota agora. Allan Kardec faz referência às multidões interessadas, comícios universais, nas grandes exposições públicas mundiais, torneios pacíficos da inteligência, realizadas para o desenvolvimento científico, econômico e cultural da humanidade. A Exposição Mundial de Paris de 1855 atraiu 5 milhões de visitantes. Em 1867, quando Kardec estava escrevendo esse texto, a segunda reuniu 41 países e recebeu mais de 9 milhões de pessoas. Esse dado histórico é importante para a gente entender por que Kardec está falando sobre esses encontros universais em torno de temas importantes da ciência, da filosofia. Certo, pessoal? Então, apenas contextualizando. Agora o item 19, que é bem menor, mas é tão importante quanto o item 18. Vamos lá. Kardec diz assim:
Um sinal não menos característico do período no qual entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsão instintiva se manifesta contra as leis materialistas. O espírito de incredulidade que tinha tomado as massas ignorantes ou esclarecidas e lhe tinham feito rejeitar com a forma o próprio conteúdo de toda crença. Parece ter sido um sono do qual, ao se despertar, sente-se a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde havia um vazio, se busca alguma coisa. Um ponto de apoio, uma esperança. Voltando os olhos para a história. Vamos lembrar o que aconteceu no século XVII, virada século XVIII. As ideologias, que foram muitas. Surgiu um movimento dos ideólogos. E isso se ramificou. E dentre várias ideologias estranhas, uma delas trabalhava contra a crença. Vamos retirar Deus do cenário. Aí surge o chamado materialismo dialético. Se vocês quiserem compreender o que significa, pesquisem, por favor, para mim não mudar o tom do nosso diálogo. As pessoas, a humanidade, os homens, ansiavam por uma mudança, faltava alguma coisa. Queriam respirar um ar mais vivificante. Agora observem, que movimento contrário é esse que Kardec diz, que veio combater essa onda negativa, cética, materialista que estava acontecendo naquele período. Lembrando que Kardec estava no século XVIII. Então, a esperança de Kardec, ela teve, sim, uma resposta importante da época, mas não suficiente para abafar o que até no século XXI tem um vigor que caracteriza, inclusive, o retorno daqueles espíritos que foram fomentadores de todos os problemas ocorridos no século XIX. Não só os espíritos, mas as ideias que perpetuaram e se espalharam, causando um grande desconforto na sociedade. Na atualidade, até para você tratar determinados assuntos, há um combate velado que causa uma confusão. Então, determinados assuntos, quando trabalhados, por exemplo, no campo moral, logo há uma reação materialista dialética, um ceticismo que se espalhou, no sentido de tentar abafar com aquele discurso, moralismo barato, igrejismo, isso tem a ver com religião, isso é o mundo antigo, isso é ortodoxia. Porque estas ideologias, o que elas fizeram na sociedade? Eu vou dar só um item, um detalhe, que está bem alertado, tanto na obra espírita, Codificação, mas precisamente com detalhes nas obras psicografadas no século XX por Chico Xavier, por Ivone Pereira, por Divaldo Franco, quando os espíritos deixaram muito claro o objetivo de trazer o cristianismo de volta, para alimentar as famílias, para trazer mais fraternidade entre os homens, para unir as pessoas. Então, o que eles falaram lá atrás, hoje, no início do século XXI, nós já lemos como que foi um alerta não percebido, por grande parte. O que eu quero dizer? Nós tivemos tantos movimentos na década de 1960 em diante no mundo, que abriu as portas do umbral. Nós constatamos isso. E a célula base da família foi vilipendiada, ela foi atacada.
a moral, onde as religiões foram, de uma forma muito inteligente, quase que destruídas por essas ondas de profundo materialismo que coloca os homens com o interesse de viver o aqui e agora e ponto final. Certo, pessoal? Mas na época Kardec ficou muito empolgado, sabe por quê? Tem uma outra nota de rodapé que eu vou trazer para vocês em nível histórico. Por quê? Esse movimento que começou a acontecer em França em 1830, temos nós hoje certeza, porque está acontecendo, sem propagação da mídia. E agora eu vou ler o que aconteceu em 1830. É resumido. A reação pelas ideias espiritualistas ocorreu em oposição ao período materialista pós-Revolução Francesa, representado pelos ideólogos Destrut de Tracy, Cabanes, o Volney, etc. Os espiritualistas racionais, depois de 1830, como Roy Collard, Victor Cousin, Teodoro Geoffroy, desculpem a pronúncia, entre outros, estabeleceram na Universidade de Paris e nos colégios as ciências filosóficas, entre elas moral teórica e prática, psicologia experimental e a teodiceia, considerando o ser humano como, abre aspas, alma encarnada. Segundo Kardec, o espiritismo se encontra entre essas ciências, dando desenvolvimento a elas. Olha que interessante. O que foi introduzido na universidade? O estudo da teodiceia, da moral teórica e prática. Não a moral apenas filosófica. E a psicologia experimental. Não a psicologia da autoajuda, que tem o seu valor. Não vamos entrar no mérito. Mas a psicologia que estuda a alma encarnada. Alma encarnada. Então, esse termo, alma encarnada, veio antes da manifestação dos espíritos para Allan Kardec. Então, quando a gente discute esse assunto, por exemplo, que no Livro dos Espíritos os temas eram debatidos, uma boa parte deles em universidade e nos colégios, porque milhões de espíritos estavam encarnados naquele período e foram almas preparadas para discutir esse assunto e pavimentar um terreno. Por isso é que Kardec estava muito eufórico e ele julgava que o espiritismo, como mais uma destas ciências, iriam se espalhar pelo processo da propagação natural e o mundo iria se renovar em curto prazo de tempo. Então, Kardec calculava que em 3 gerações o mundo estaria modificado. Só que Kardec tinha uma visão humana, ele era um espírito encarnado e os espíritos superiores respeitavam a visão dele. E não estava na previsão o cenário sombrio que se instaurou na Europa a partir desse século XIX, na década de 1860, 1870 em diante. Quando tivemos revoluções outras, como a Comuna, prestem atenção nesse nome, Comuna de Paris. Pesquisem o significado. E o materialismo revigorou-se e abafou esses movimentos ocorridos na época de Kardec. O que aconteceu no século XX? Todos sabemos. Primeira Guerra, Segunda Guerra, as bases foram atacadas de uma forma articulada pelas trevas. Culminância, o ponto áurico, Segunda Guerra Mundial com o comunismo, o fascismo e o nazismo. Ponto. Basta refletir na história. Século XXI,
a mensagem bate na nossa porta de uma forma muito clara. Olha o que acontece. E você dialoga com os jovens, dialoga em determinados setores, a incredulidade paira. Na época, Kardec disse, o espírito de incredulidade que tinha tomado as massas ignorantes ou esclarecidas e lhe tinham feito rejeitar com a forma o próprio conteúdo de toda a crença. Parece ter sido um sono do qual, ao se deparar, sente-se a necessidade de respirar um ar mais vivificante. O tema é atual, amigo? O que vocês acham? Amiga, quando você ouve movimentos partidários da legalização do aborto, das drogas, do ataque veemente às religiões, para citar só esses três, que são muito sérios. A vida está sendo colocada em xeque. O que importa é o corpo, é o gozo, é o sexo no âmbito da libertinagem, é o desrespeito às instituições. Não é isso que a gente vê? Em nome de leis que são aprovadas para legalizar a imoralidade, a competição do materialismo tem sugerido a ganância, a ambição, portanto, alimentando a queda da alma, sob o ponto de vista do assunto que realmente nos importa, que é a renovação íntima. Então, os homens vivem um grande drama. O que fazer? O espiritualismo é a força divina. Se manifesta através de filosofias e religiões e na própria ciência. É a luz da revelação. E parece que essa batalha campal não tem nunca fim. O bem contra o mal. Aliás, o bem e o mal também são expressões utilizadas para justificar até os frutos teratológicos. Se você pensa igual a mim, você é santo, você está no bem. Se não, demônio, treva. Pegaram aí como que o ser humano sofisticou de tal forma que até as palavras perderam sentido e foram modernizadas para atender esse cenário sombrio? Mas o que nos consola, e por isso estamos estudando esse material, é que o materialismo tem prazo de validade. Todas as ideologias que afrontam legalizada o desenvolvimento psíquico, as notas do amor, da fraternidade, do respeito, da família, da união, do cristianismo, não cristianismo dos católicos ou dos protestantes, ou de outros segmentos. Eu estou falando do cristianismo como luz, porque os cristãos também cometem, como seres humanos, os seus erros. Então eu não estou dizendo que esta ou aquela religião é melhor, não. Eu estou falando do que a essência que as religiões preconizam, indicam, deixam de ser vivenciadas para abrir as portas para o maligno. Aí o maligno entra como força opositora. Então o diabo não é aquele do tridente, nós não estamos falando disso. São as forças contrárias, pensem assim. Aliás, a tradução correta. A ideia básica lá dos textos primeiros, primitivos, ou fontes primárias, tratam o demônio, Satanás, como força opositora. Essa é a ideia. Antagonista. Já viram essa palavra nos dias atuais? O antagonista. Tem até jornal por aí. Veículo da imprensa. Para justificar a força contrária. E no cenário político, no mundo inteiro, graças a Deus não é só no Brasil, né?
Graças a Deus, porque quanto mais problema, mais oportunidade de crescimento. Situação e oposição se tornaram uma discussão polarizada que insiste, quem não está no poder, em destruir aqueles que estão com o cetro na mão. O que deveria, na verdade, ser oportunidade de criar ideias para debater projetos e não pessoas. Mas no cenário, inclusive, favorecido pela internet, onde o indivíduo fica atrás de um televisorzinho, não é? de um computador de mão, e fica gigante falando o que quer, desrespeitando pessoas, esquecido de que um dia, por mais distante que estejamos do outro, porque a rede social é virtual, amanhã estaremos tendo a oportunidade de olhar nos olhos. Aí nós vamos ter que colocar as questões para serem resolvidas, olho no olho. E pode ser que sem evangelhos venha a ser dente por dente. Compreenderam? Que desafio para que essa nova era se instaure? Por isso, amigos, ontem nós trouxemos na Cartas de Paulo um texto do Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, e eu replico apenas a ideia central. No capítulo Espiritismo no Brasil, Humberto diz assim, que a mensagem que o Espiritismo traz para nós é da restauração do cristianismo, sobre o ponto de vista íntimo. É como se ele dissesse assim, com todo respeito aos idealistas que querem mudar o mundo na base da força. Ele usa uma expressão significativa. Esquecem que a proposta do evangelho é paciente, vagarosa, pois ela é respeitosa. Aí ele usa a expressão que Jesus veio à Terra há 2000 anos e ele nos aguarda. Em um outro texto desse próprio livro, Humberto diz assim, que César está tendo a oportunidade de rever conceitos. César simboliza o domínio temporal. O Império Romano, que é a sociedade atual. Não mais no cenário das 7 colinas, mas no cenário mundial dos 7 pontos que representam as imperfeições que precisam de transcendência. Simbolicamente, eu reputo os 7 pecados capitais. Estão lembrados? Então é simbólico. Imperfeição precisa se transformar em perfeição. Você não joga a imperfeição fora. Você refunde, você vai forjar. Então a ganância, a ambição vai se transformar em altruísmo. Só para ficar por aí. Mas precisa de tempo. Portanto, a espiritualidade está convidando todos nós que estamos pelas manhãs orando, refletindo, não para sair para o mundo para empunhar bandeira e mudar o semelhante, na base do cacetete. Não. É trabalhar o mundo íntimo, abençoando e passando à frente. Em constante renovação, Emmanuel nos auxilia para interpretar o renovai-vos no espírito de Paulo, registrado em Efésios 4:23. Afirma o benfeitor: aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz? Dizes-te inabilitado, semimorto? No entanto, agora, como há séculos de séculos,
a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo, em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento de que te nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Amigo, amiga, família da casa de Kardec. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, olha que beleza, pessoal. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Quer que repete? Peço licença. Permanece convicto, convicta de que toda lição nobre, existem lições que não são nobres. Toda lição nobre, aprendida hoje, e o hoje é o tempo de Deus, não é o amanhã nem o ontem, é o agora. Por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Obrigado, espíritos amigos, pelo consolo, pelo estímulo. Uma vez que estamos atravessando um caminho pontiagudo, espinhoso, escorregadio, cheio de curvas sinuosas, a definir que estamos tendo uma oportunidade sagrada de evoluir. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec oferece o capítulo 18, muitos os chamados. Tem uma mensagem extraordinária que eu vou trazer apenas a essência, comentando as palavras de Jesus quando disse: ao que tem ou ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Essa expressão de Jesus até hoje é um enigma para muita gente. O que tem vai se dar mais, o que não tem vai ser retirado, coisa confusa. Nessa mensagem, que é o item 15 do Evangelho, dica para você estudar em casa, os Espíritos vêm nos mostrar que todo movimento em busca de algo melhor será abençoado, acrescido de misericórdia, ou seja, não faltará recurso. Está plenamente associado com uma outra fala de Jesus: pedi e obtereis.
buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a vida abre. A definir que a vontade, quando ela é acionada para o processo do autoconhecimento, do domínio sobre si mesmo, dentro de uma dinâmica de sinceridade, regada pela oração, engrinaldada pelo amor, a providência divina favorece. Eu gosto de usar o exemplo. O indivíduo chegou na casa espírita pela primeira vez. Quantos dizem assim, não entendi nada da palestra? Só teve uma hora lá que eu senti o moço falando uma coisa que foi para mim. Aquilo me fez tão bem. Eu acho que eu vou voltar, porque tem até um passe. Aí ele volta. Na quinta, na oitava, na 10ª vez, ele fala assim, engraçado, hoje o expositor estava melhor. Hoje ele já foi mais feliz, eu entendi tudo que ele falou. É um processo. Até a limpeza, o burilamento do espelho da mente faz parte de um movimento de busca e resposta. O bater e abrir-se-vos-á. Hoje, nós somos muito melhores do que fomos ontem. E seremos mais e melhor amanhã. Mas para isso, nós precisamos da motivação. Mudar os costumes, gente. Não tenham dúvida disso. Mudar dentro começa, em determinados casos, com os hábitos de fora. Se eu não dou conta, para que eu vou ligar? Para que eu vou assistir aquele filme? Para que eu vou para aquela roda de conversa? Se aquilo não me alimenta e eu não tenho obrigação moral de estar ali? Agora, quando existe um constrangimento de ordem social, você está no trabalho, tem uma reunião, você sabe que aquela reunião não vai dar em nada, mas você está no contexto, você vai se negar, você perde o emprego. Quando estiver lá, filtra, abençoa, não julga as pessoas, mantenha-te equilibrado, em paz. Da mesma sorte que se você está socorrendo um potencial suicida de um paciente, você não vai entrar na onda dele do autoextermínio. Você tem que se policiar. O médium se policia o tempo todo, porque ele está aqui no evangelho, daqui a pouco ele está com uma ideia de quebrar tudo. Mas como assim? O ambiente é de oração. É óbvio que você está sendo visitado por uma onda mental. Então, aplica o filtro do bom senso, do conhecimento, da prudência. Então, eu queria terminar o encontro dizendo, tenhamos esperança, pois nós já estudamos que o que parece sem solução, solução já está a caminho. Como dizia um espírito muito amigo da minha família, ou um espírito familiar, muito amigo, disse, a vida inteira, quando não tem solução já é a solução. Não tem solução, o que você vai fazer? Vai em frente. Solucionado está. Então se ajusta com bondade no coração. Veja a vida com os olhos da esperança. Ressignifica os painéis, colocando mais luz. Então encerro o encontro da manhã muito feliz, trazendo palavras do Espírito Amigo, publicada por Kardec, quando diz assim, lá no item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, o egoísmo, a separatividade, a intolerância, a violência. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Você se lembra do tema da manhã?
orvalho do amor. Base para produzir frutos de caridade. Chegamos ao término, ou ao início, como queira. Pois ao nos despedir em oração, agradecido pela vibração, por esse movimento de meditação, pelo acolhimento ao coração, pela caridade em ação, juntos do nosso irmão, em família, promovendo renovação, nós temos que dizer, é o que nos resta, de uma forma muito feliz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado aos bons espíritos que nesse momento espargem luz nos lares. Obrigado por cuidar de meu filho, de minha filha, de meu pai, de minha mãe. Obrigado pelo carinho com os meus irmãos. Obrigado pela magnetização da água, que se torna remédio motivacional. Obrigado pelo consolo, pelo esclarecimento. Obrigado pelas palavras que me incomodaram. Pois se causou desconforto, significa que eu tenho que aprender essa lição de alguma forma. E que o mundo espiritual não vai aplaudir as nossas incoerências. Por isso, obrigado, Senhor, pelo Evangelho, sol que aquece minha alma e que me auxilia a dialogar com os bons espíritos, que são amorosos, mas que são firmes, são presentes e também nos presenteiam com um livre arbítrio para que continuemos a escolher. Mas em prece eles pedem, Senhor, abençoe os trabalhadores do mundo novo e que a nova era possa começar no domínio do coração, a espargir-se por toda a humanidade, na hora de Deus e não no tempo das nossas vaidades e da nossa presunção de domínio. Sê bendito, meu Pai, e suplicamos por todos que sofrem, nos hospitais, nos cárceres, nas vias públicas. Rogamos, Senhor, pelos dirigentes, grande parte pensam em si. Suplicamos, Senhor, pela massa inconsciente, que a educação possa chegar de uma forma vagarosa, pois o conhecimento é fundamental para que os olhos se abram em busca da compreensão divina. Os cristãos dos tempos de Jesus conosco nos envolvem num facho de luz, em hosanas agradecem e em palavras singelas, amorosas, mas de profundidade, eles dizem, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Muito obrigado a todos. Se te fez bem, compartilhe o vídeo, envie para um amigo, se inscreva no nosso canal, fique conosco, mas fique bem. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Ave Cristo, uma belíssima quinta-feira para vocês.